Flamengo fechando 3 negócios e um deles já desembarcou para assinar. Além disso, tem Caio Jorge sem clima nenhum no Cruzeiro, com a torcida criticando, dizendo que ele já tá com a cabeça no Flamengo. Tem também o Al Hilal querendo emprestar o Marcos Leonardo de qualquer jeito e ficando sem opção. Só tem a Rússia e o Brasil para emprestar. E você vai entender por que o Flamengo ainda não foi atrás do Marcos Leonardo. Tem também Gerson e o pai, o atleta Marcão, sendo intimados ali a depor no processo do Flamengo, cobrando os 42 milhões. A gente vai trazer os detalhes aqui. E o Corinthians cada vez menor, tomando uma atitude depois da vitória contra o Flamengo, que fica parecendo até que eles são o Vasco de São Paulo. A gente vai trazer todos os detalhes e, é claro, o Flamengo hoje tem rodada decisiva no Campeonato Carioca. A gente vai reforçar aí quais são os caminhos que o Flamengo tem para se classificar, quais são as probabilidades. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando a falar na agenda do Flamengo, que tem hoje um jogo, até o momento, mais importante do Campeonato Carioca. Flamengo e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje às 9 da noite. Lembrando que no meio de semana, no dia 19... o Flamengo tem o jogo da ida, no meio de semana não, no dia 19, só daqui a 12 dias tem o jogo da ida da Recopa Sul-Americana, que é um jogo que tem já toda a pompa de poder ser uma renovação, uma reacordada aí no time do Flamengo, mas antes disso ainda tem Flamengo e Vitória no Barradão, da terceira rodada do Brasileiro no dia 10, aí sim, na próxima semana, terça-feira. Agora, antes disso, a gente vai falar do jogo de hoje, porque o Flamengo tá numa sinuca de bico, porque tem que vencer de qualquer jeito. E não é suficiente só vencer, o Flamengo precisa, de preferência, vencer por 2 ou 3 gols de diferença e torcer ainda por tropeços de Boa Vista, Madureira e Nova Iguaçu. Um desses 3 tropeçando, o Flamengo passa. Porém, são tropeços diferentes que o Flamengo depende. Primeiro é o Nova Iguaçu. O Flamengo precisa vencer o seu jogo, e aí uma vitória simples basta, e torcer para o Nova Iguaçu não vencer. Ou seja, Nova Iguaçu empatando, o Flamengo vencendo, mesmo que por 1-0, o Flamengo passa. E o Nova Iguaçu pode perder, é claro, por 1 gol, ou empatar, que é eliminado, vai ser ultrapassado pelo Flamengo. Agora, tem um agravante aí nesse jogo do Nova Iguaçu, porque ele pega a Portuguesa da ilha, que já está eliminada. Então acaba que existe uma grande probabilidade aí do Nova Iguaçu conseguir um bom resultado. E aí restam 2 opções para o Flamengo, Madureira e também o Boa Vista. O Madureira, ele tem uma diferença de saldo para o Flamengo de 2 gols, ou seja, o Flamengo precisa vencer o jogo, o Madureira precisa perder o jogo, e ainda nessa combinação haver uma retirada aí de saldo de pelo menos 2 gols. De preferência 3, porque o critério seguinte é gols marcados. E aí pode ficar definido aí nesse critério. Já contra o Boa Vista, a mesma coisa, só que depende de retirar aí 3 gols de saldo. Então, para não ter dúvidas, o ideal é que o Flamengo vença de 2 ou 3 de diferença. Por quê?
No outro jogo, o time perdendo, no mínimo ele vai tirar de saldo dele próprio, perdendo o jogo por 1 de diferença. E o Flamengo vencendo por 2 gols, ele já tira Madureira, e vencendo por 3 ele já tira o Boa Vista, contando com derrotas do outro lado e com vitórias do lado do Flamengo. Não é tão simples, mas é muito melhor o cenário do que era quando o Flamengo fez o último jogo. Porque tudo veio dando certo de lá para cá e o Flamengo ainda tem essas 3 possibilidades de classificação. A gente vai acompanhar tudo. Tem a prévia aqui, a escalação provável. Jogo no Cariocão, contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, às 9 da noite, com transmissão do Sport TV, GETV e Premier. Provável escalação do Flamengo para esse jogo de hoje com Rossi no gol, Varela, Léo Pereira e aí essa indefinição no outro zagueiro entre Léo Ortiz e Vitão. Tendência que jogue Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, aqui na prévia do Globoesporte.com, diferente do que a gente gostaria e do que a gente falou ontem, consta Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio-campo, com o Paquetá fechando ali o quarteto. Porém, eu colocaria o Everton Araújo. Mas vamos ver. E aqui na frente consta Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Paquetá faz aquela transição meio e ataque, né? Faz as duas funções. Eu mudaria um pouquinho isso aqui, né? Eu jogaria com Everton Araújo de primeiro cabeça de área. E aí pode até ser o Jorginho e Carrascal fechando o meio campo. Arrasca, ele claramente não está com condições de fazer um jogo inteiro. E na frente eu não começaria com Samuel Lino, começaria com Everton Cebolinha. Então, vamos ver o que vai dar isso aí. Escalação provável do Sampaio Corrêa com Zé Carlos no gol. Lucas Carvalho, Daniel Nunes, Lucas Marreta, Guilherme, Martini, Alexandre Souza, Rodrigo Andrade, Otávio, Luan Gama e Matheus Iacovelli. O árbitro Alex Gomes Stefano, com Júlio César Souza Gaudêncio, Fábio Ramos França e Paulo Renato Moreira da Silva Coelho como assistentes, e sendo o Paulo Renato o VAR da partida. Vamos ver. Jogo tenso para o Flamengo e precisa vencer de qualquer jeito e vencer bem para evitar o quadrangular da morte, que seriam mais 6 jogos aí no calendário, e passando para as quartas de final seriam apenas mais 4 jogos se chegar à final, porque é um jogo só para definição das quartas de final, ida e volta na semifinal e só um jogo também na final, totalizando 4 jogos. Já no quadrangular são 3 confrontos, ida e volta, como se fosse uma pequena liga, né? Então é melhor passar. Vamos torcer, 9 da noite hoje o jogo, mas vai ser tenso. Antes disso, eu vou falar com vocês aqui, porque eu tava conversando aí com os amigos e com o pessoal aí nas redes sobre o Samuel Lino. E aí, a gente sabe que o Samuel Lino jogou de ponta uma temporada por lá no Atlético de Madrid, mas as temporadas que ele mais se destacou, ele não era exatamente um ponta, ele era um ala. E aí subiu assim uma ideia que a gente falou, por que será que em algum jogo ou determinada situação de jogo o Felipe Luiz não testa o time jogando com 3 zagueiros, fazendo o Alexandro jogar ali mais recuado, sem avançar tanto, fazendo ali a zaga pela esquerda, aquela linha de 3 ali com mais 2 jogadores, e aí pode ser o Léo Pereira e o Léo Ortiz, pode ser o Vitão e o Léo Pereira, Vitão e Léo Ortiz, qualquer outra combinação, até porque o Danilo também faz essa função de zagueiro pela direita, ele é lateral direito de origem. Então, tem uma série de combinações que o Flamengo poderia fazer essa trinca de zaga, sendo que um dos 3 ali dessa trinca sendo um lateral que saiba jogar bem na defesa. O Alexandre, por exemplo, o Danilo. Então, por quê? Com isso, daria para colocar o Samuel Lino de ala esquerda, que é a função que ele fez muito bem. Ele não é aquele cara que vai receber a bola já no bico da área. E aí ele acaba não tendo aquele espaço de projeção, de corrida. Ele até tem um bom drible, mas ele tendo esse espaço para agir, ele acaba sendo até mais útil e faria bem essa cobertura na defesa também. Então, é uma opção e eu acho que eu gostaria de ver um dia, durante o campeonato, talvez não em jogo decisivo, porque
testes em jogos decisivos não é o momento ideal, né? Mas acho que poderia ser um caminho ali pra gente ver o Samuel Lino rendendo, porque foi assim que ele mais rendeu lá na Europa. Comenta aí se você concorda comigo ou se você acha que eu tô falando besteira aqui. Vamos mudar de assunto, vai falar agora de Léo Moura, que deu uma entrevista na Romário TV falando sobre o Royal. Emerson Royal, por que ele não tá desempenhando tão bem? E aí, dentre a entrevista toda, que foi longa, lá no canal do Romário, na Romário TV, pode chegar lá para você conferir a entrevista completa, mas teve dois trechos que me chamaram mais atenção. E aí ele falou o seguinte: jogador sente, tem muito jogador que não vai conseguir render e ele tem sido um deles. Desde quando chegou, tem sido pressionado demais e não está conseguindo dar a resposta à altura. Isso acontece também pelos laterais que já passaram pelo clube. A cobrança é grande, assim como o camisa 10, disse Léo Moura em entrevista ao Romário. E aí ele completou: uns resolveram, outros não, isso sempre vai existir. Jogar no Flamengo é diferente, quando a torcida pressiona, se o cara não tiver personalidade e coragem, fica difícil, o cara sente. Dos times que passei, é o mais difícil nesse sentido, é pressão diária. Ganhou, tem pressão. Perdeu, pressão maior ainda. Foi campeão, se no outro dia perder, é pressão. Flamengo é diferente. E aí eu já trago uma pergunta para vocês. Você acha que ainda tem solução para o Emerson Royal? A torcida pode ter esperanças dele vingar, render? Eu lembro que aconteceu coisa muito parecida com o Rodinei, com o próprio Wesley, que começaram não tendo um desempenho muito bom, foram pressionados, mas depois deram a volta por cima. O Royal tem uma questão aí que não é só por empenho, eu vejo ele muito abaixo tecnicamente. Isso é que pra mim é o maior dos agravantes, porque Rodinei também tecnicamente era abaixo, mas ele fisicamente sobrava. O Royal não tá sobrando nenhum nem outro até agora, pelo menos. Mas, como ele tá sob contrato com o Flamengo, a esperança é a última que morre. A gente continua pra ver aí se o Royal vai conseguir dar a volta por cima. Mas eu concordo com o Léo Moura que tem muita parcela aí de mental, que ele tem condições aí de dar a volta por cima, ou pelo menos melhorar um pouco, não ser aí aquele cara que tá errando tudo, como vem acontecendo. Vamos ver, vamos acompanhar esse desenrolar aí da história de Emerson Royal e deixa no comentário aí sua opinião. Vamos mudar de assunto agora, porque, meus amigos, o Corinthians, ele tá se apequenando cada vez mais, ficando pequenininho. Por quê? Depois da vitória do Corinthians contra o Flamengo nessa Supercopa do Brasil, e aí eu vi isso até num perfil do Palmeiras. Eles mandaram fazer uma faixa para colocar lá no Itaquerão, lá na Arena Corinthians, com a escrita de Super Campeão do Brasil. Essa é a faixa que consta lá depois dessa vitória. E aí não tem outro diagnóstico a ser feito a não ser que o Corinthians está virando o Vasco de São Paulo. Qualquer coisinha, principalmente contra o Flamengo, se torna uma Champions League praticamente. Começou com o Paulista do ano passado e agora qualquer vitóriazinha, por menor que seja, vira motivo de todo tipo de comemoração, mas de certa forma a gente entende, porque é com isso que dá para eles sonharem. É no máximo estourando o auge. É um título nacional que depende ali do desempenho do dia e não de uma consistência como é um campeonato brasileiro, por exemplo. Então, é assim que o Corinthians está vivendo, de lampejos e comemorando eternamente aquele lampejo, porque já se sabe que ele não alcança mais os outros, pelo menos num futuro bem próximo, do jeito que está a administração deles, é questão de tempo, um baque ainda maior no sentido financeiro e administrativo, né? Estão conseguindo ali umas negociações, conseguiram quebrar a dívida com acordo ali, com esqueminha com o governo em menos da metade, mas mesmo assim são 500 milhões para pagar, coisa que o Corinthians, certamente com a administração que vem tendo, vai se enrolar e já volta para mais de 1 bilhão. Essa dívida só é uma parte da dívida, o total segue próximo lá dos 2 bilhões. Mas vamos ver, o Corinthians segue menor do que nunca e se apequenando dia após dia, inclusive nas suas próprias atitudes, né?
Vamos mudar aqui para falar agora de Gerson, que foi intimado. Ele e o pai dele, o atleta Marcão, foram intimados para falar sobre o processo do Flamengo para cima dele, cobrando 42 milhões de reais por conta de dívida de direitos de imagem, uma cláusula que constava no contrato dele antes de ser vendido lá para o Zenit, que o Flamengo poderia assinar caso houvesse uma quebra de contrato de um dos lados, que foi o que aconteceu. O Gerson rescindiu unilateralmente, pagando a multa contratual. Porém, o contrato que previa essa multa do direito de imagem era um contrato à parte. E aí o Flamengo tem o direito de fazer essa cobrança, entrou com a ação e agora o Gerson e o pai foram intimados para depor sobre esse assunto e o Flamengo está respaldado, hein? Pode ser que o Gerson tome essa pancada desse tamanho aí e precise pagar 42 milhões ao Flamengo. É muita grana, hein? Vamos seguindo agora aqui para falar do mercado da bola, mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping, tá passando um monte de produto maneiro aí na sua tela. Tem camisa, tem copo, tem muita coisa, tem mascote do Mengão, tem a miniatura do troféu e você clicando em qualquer um deles aqui na abinha. Se você tá na TV, é só clicar aqui que o vídeo não sai não, ele vai só abrir os produtos aqui no canto. Então enquanto você tá ouvindo as notícias do Mengão, você vai escolhendo um presente legal para se presentear, para presentear seu filho, seu neto, qualquer um da família. Tem a camisa nova do Mengão que você pode comprar, produtos originais do Flamengo, tem produtos também da linha casual e você comprando qualquer um desses produtos, você me dá uma moral muito grande a continuar trazendo todas as notícias do Mengão aqui para vocês, beleza? Vamos seguindo aqui agora para falar do início da continuação da reformulação da base do Flamengo, porque tem mais 3 negócios fechados. Primeiro deles, a gente já vinha comentando que é a saída do Iago para o Orlando City. Ele, inclusive, já desembarcou lá nos Estados Unidos para assinar tudo com o time de Orlando. Já está fechado naquela contratação que a gente já tinha falado de $1,5 milhão de dólares por 50% do passe do jogador. Estou em dúvida só se era dólares ou euros, eu boto no comentário depois aqui qual é a moeda exata. Além disso, tem a informação de que o zagueiro Lucas Silva, da base do Mengão, está acertando sua ida para o Cuiabá. Ele, a princípio, foi contratado para integrar o elenco de base do Cuiabá. Até agora não foi informado nada sobre valores de pagamento. Eu acredito que o Flamengo tenha feito mais uma vez esse negócio que eu não concordo, que é ceder o jogador de graça mantendo uma porcentagem. E o Cuiabá, inclusive, já disse que pretende utilizar esporadicamente o jogador até no seu time principal. Ou seja, viu um potencial no zagueiro que o Flamengo não viu. Enfim. E além disso, agora tem o João Carbone negociando, já negociações avançadas com o Lugano FC da Suíça. O contrato dele está no fim. O Flamengo não deve colocar barreiras e deve liberar o Carbone para assinar lá com o Lugano da Suíça. E esse aí, eu particularmente, é claro que a pessoa eu não conheço, mas ele como jogador, toda vez que eu vi ele entrar em campo, eu não gostei. Ele que dizem que é zagueiro de origem, foi para lateral, e toda vez que eu vi ele jogando de lateral, não sei se ele serve nem para zagueiro, pelo menos no nível de Flamengo. Então, eu pelo menos não vi nada assim que justifique ele estar no Flamengo, e acho uma boa ele sair de fato para não ter risco dele jogar nos principais. Comenta aí se você vê diferente de mim, se acha que o Carbone pode ser aí um jogador que pudesse ser utilizado mais para frente, mas eu acho que é uma boa ele vazar do Mengão. Vamos trocar aqui agora para falar de um negócio meio esquisito que o Flamengo está tentando com São Paulo, que é o seguinte: o Flamengo tem esse interesse pelo Marcos Antônio. O São Paulo já deixou claro que não negocia agora. Pode ser que resolva vender no meio do ano, caso cheguem propostas da Europa. E, em paralelo a isso, o São Paulo demonstrou interesse no Alan do Flamengo. O Flamengo até está aberto a negociar o Alan e está tentando ali um acordo de ceder o Alan por empréstimo, fazer uma cláusula de opção de compra fixa, determinar um valor ali que o São Paulo pode pagar a qualquer momento e o Flamengo
tem que aceitar pelo Alan, e em troca disso, o Flamengo, que anteriormente tinha exigido em troca a contratação do Marcos Antônio, agora ele está exigindo simplesmente a prioridade na contratação dele. Só isso. Que significa que quando chegar alguma proposta por ele no meio do ano, São Paulo tem que avisar o Flamengo e o Flamengo tem o direito de cobrir, caso queira, e contratar o jogador. E aí, o Flamengo acaba abrindo muito as pernas, né? Dando muito mole, porque ele vai ceder um jogador e, em troca, só pedir a prioridade em um outro jogador, caso chegue proposta, caso o São Paulo resolva vender, o Flamengo pode pagar, se quiser cobrir, porque aí pode ser que chegue uma proposta de 20 milhões, aí o Flamengo vai cobrir, vai gastar um dinheirão, e aí vai ter emprestado um jogador para gastar um dinheiro na frente gigante. Eu acho que não faz sentido nenhum. Não quer negociar o Marcos Antônio, a gente não negocia o Alan e faz o negócio com outro time do Brasil. Vasco segue com interesse por ele, Corinthians também, e o Flamengo segue sem utilizar o Alan, ganhando um salário relativamente alto aqui no Flamengo. A gente continua acompanhando para ver qual vai ser o destino aí dessa história. Vamos mudar de assunto agora aqui, porque saiu uma notícia lá num portal de Minas, do Cruzeiro, especializado no Cruzeiro, que está animando aos poucos o José Boto, a diretoria do Flamengo e também a torcida. E eu vou ler aqui a nota deles para vocês verem que a notícia que eu trouxe ontem tem seu fundo de verdade, porque de fato o clima por lá está muito ruim. Caio Jorge não está satisfeito e tem cobrado a diretoria do Cruzeiro por não tê-lo negociado com o Flamengo. Vamos seguindo aqui. Torcida do Cruzeiro critica Caio Jorge por má atuação. Situação de Caio Jorge no Cruzeiro virou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nos últimos dias. Após mais uma atuação abaixo do esperado, a arquibancada e as redes sociais explodiram em críticas. Muitos cruzeirenses afirmam que o atacante já não demonstra mais vontade de vestir a camisa celeste e que estaria jogando sem raça e sem entrega, com a cabeça longe do Cruzeiro, especialmente por causa das negociações e sondagens do Flamengo. Possível interesse rubro-negro teria mexido com o psicológico do jogador, que passou a atuar de forma mais dispersa e menos intensa dentro do campo, mesmo ainda vestindo azul. E isso não é nenhuma notícia de rubro-negro. O que eu li para vocês é um portal cruzeirense que provavelmente tem algum acesso ali aos bastidores do Cruzeiro, trazendo como é que tá o clima por lá. E aí vem corroborando com a notícia que eu trouxe ontem de que lá dentro o próprio Caio Jorge tá insatisfeito. Tem muito a ver com o Tite, que tá acabando com o time do Cruzeiro. Inclusive, esses próximos jogos aí, a informação de que o Tite tá balançando, que eles podem voltar aí atrás do Leonardo Jardim, tentar convencer. Mas o negócio tá feio lá e o Flamengo tá só de olho, ó, só de butuca pra ver no que vai dar, porque se abrir mais uma brechinha, como parece que vai abrir, o Flamengo vai tentar de novo o Caio Jorge e tá tentando outros jogadores também. Uma das outras opções é o Marcos Leonardo, que o Al Hilal tá numa sinuca de bico também. Por quê? O Al Hilal negociou o Marcos Leonardo com o Atlético de Madrid por empréstimo com opção de compra fixada em 40 milhões de euros. E aí o Atlético de Madrid, no finzinho das contas, acabou desistindo por conta ali de um imbróglio na Liga Saudita. Eles estão tendo uma crise lá, que parece que tinha um risco ali de ter algum tipo de problema na transação. Enfim, o Atlético de Madrid desistiu, Marcos Leonardo voltou para o Al Hilal, porém, nesse meio tempo, o Al Hilal contratou o Karim Benzema e ocupou a vaga desse jogador, e agora o Al Hilal não tem mais vaga de estrangeiro. Marcos Leonardo não poderia atuar na Liga Saudita mais, e estão tentando de alguma forma emprestar o jogador. Só que a janela europeia já fechou, e os únicos mercados abertos no momento são o brasileiro e o russo. Então eles estão tentando de qualquer forma emprestar e já definiram um modelo ali de negociação. Querem emprestar o jogador em troca de um valor de 1 milhão de euros e com uma venda fixada que eles planejam receber algo em torno de 40 milhões de euros na opção de compra fixada. Então, se o Flamengo for
tentar quebrar esse valor. Olha, a gente oferece 1 milhão de euros pelo empréstimo e vamos supor mais 25 de opção de compra, já deduzindo esse 1 milhão que a gente pagou. Então a gente completaria com mais 24. Quem garante que o Al Hilal não ia aceitar? O Flamengo pode tentar uma porcentagem do jogador, comprar 50%, 60% por 20 milhões de euros, mais 1 milhão pelo empréstimo. Tem uma série de opções que o Flamengo pode tentar. Ele agrada muito ao staff do Flamengo quase todo, mas por que o Flamengo ainda não foi para cima? Felipe Luiz. Ele insiste em mais uma dessas convicções dele, de que o Marcos Leonardo não se encaixa no perfil de atacante que o Flamengo quer atualmente. Ele insiste que o Marcos Leonardo não faz o que ele precisa, que é o ataque, na pressão, na marcação à defesa adversária, que ele é mais centralizado, se assemelha muito às características do Pedro. E se você parar para ver o estilo de jogo do Marcos Leonardo, não tem nada a ver com o Pedro. Ele é muito mais veloz. O Pedro é um finalizador nato, é um craque, é o melhor centroavante ali do futebol da América do Sul. Está numa fase não muito boa, mas o Marcos Leonardo jogaria junto com ele claramente. É um jogador totalmente diferente do Pedro, agregaria muito ao elenco do Flamengo, mas o Felipe Luiz até hoje não enxerga isso. E por isso o Flamengo não tem feito novas tentativas pelo Marcos Leonardo, e a gente espera que isso possa mudar, que o Felipe Luiz possa reconhecer que talvez não seja bem assim e o Flamengo vá atrás do jogador. Vamos ver no que vai dar, e qualquer novidade que eu tenha sobre esse assunto eu trago aqui para vocês, beleza? Vamos seguir aqui para falar agora do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol virtual nos dias de hoje. É um FIFA modificado com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, tem todos os estádios, tudo perfeito e mais. Tem um detalhe que eu nem sempre passo para vocês aqui: você adquirindo, você não compra só a modificação, só o patch, não. Já vem tudo pronto, vem o jogo, vem tudo só para você instalar e começar a jogar. Você pega o Flamengo, joga Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, você pode jogar com qualquer time. Teve uma época, isso se você for no meu canal Lucão Joga, você pode ver os detalhes do patch, que eu joguei um modo carreira com o América do Rio, com o Romário velhinho, lá tem ele perfeito com a face, jogando lá no Giolite Coutinho, no estádio do América, que é perfeito, modelado em 3D, com a vizinhança ainda, é sensacional. Isso se aplica a todo o Brasil, os times pequenos, todos com estádio, eles pegaram o Google Earth, e fizeram ali um entorno do estádio, é sensacional. Chega lá, confere, e aqui na descrição tem o link para você saber os detalhes que você precisa de configuração no computador para rodar. E eu adianto que, como isso é feito baseado num jogo de 2016, é um jogo leve, que roda na maioria dos computadores, mas ele é todo reformulado, com gráficos melhorados. Chega lá no Lucão Joga, que você vai ter uma ideia de como é bom o FIFA Friends Plus, beleza? Chega lá que você não vai se arrepender, não. Por hoje era isso. Flamengo!